Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos retomar, por causa de várias situações, a minha cirurgia. Nós vamos retomar agora aqueles encontros de catequese. Vamos começar hoje o 12º encontro. Vamos trabalhar o livro do Gênesis, do capítulo 2, versículo 18 e 19. Os versículos nós vamos ler no desenvolvimento da nossa reflexão. Vamos começar no versículo 18 do capítulo 2, capítulo 2, versículo 18. Vamos trabalhar o versículo 18 e 19. No capítulo 2, versículo 18, Javé Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Farei para ele. Se trata uma ajuda que Deus faz, uma ajuda adaptada. Serve não para ser desfrutada. Não é esse o objetivo. Deus dar uma companheira, uma ajuda adaptada, não é para que o homem possa usar, desfrutar dela, mas para ser uma ajuda, uma auxiliar. Quando alguém não consegue caminhar bem, ele usa como suporte, por exemplo, é uma metáfora, uma bengala. Auxiliar, esta ajuda adaptada, é aquela que ajuda a estar de pé, uma ajuda que sustenta e que não faz cair. Quando Deus cria auxiliar, esta ajuda adaptada, fez com objetivo para ajudar o ser humano a não errar. Eva irá se revelar uma auxiliar defeituosa. Não porque Deus a criou defeituosa, mas tendo uma capacidade de conhecer e de querer a vontade livre, livre-arbítrio, não se comportou segundo ao apoio pelo qual foi criada e que Deus tinha previsto. A mulher serve para ajudar o homem. É o apoio, ajuda adaptada que Deus deu ao homem. A mulher foi criada precisamente para auxiliar o homem. Quando se diz que a mulher é submissa ao homem, temos que entender, submissão não significa que a mulher é escrava. Submissão significa estar sob uma missão. Ela tem uma missão. Ela está sob uma missão. Isto é, qual é a missão da mulher? Colaborar com a pessoa a qual é submetida. Submissão significa colaborar. Não significa ser reduzida a um objeto. Significa ser colaboradora em uma missão. A mulher é a ajuda do homem. Ajuda a fazer com que o homem não caia. Versículo 19 do capítulo 2. Então Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome ele as chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. Nós vimos no capítulo 1 que diz que Deus primeiro criou os animais da água, do ar, da terra e depois criou o homem. No capítulo 2 diz que Deus fez o homem e depois criou os animais.
Estes são os animais criados sucessivamente no sentido de que antes dos homens já haviam animais dentro do Éden. Animais que Deus considera idôneos para estar com o ser humano, sobretudo para ver que nome daria o homem aos animais. Então aqui nós vamos ver que a distinção entre animais e animais. Vamos ver como. O único que tinha o poder de dar o nome era Deus. Ele dá o nome à essência de cada criatura. Mas, então nós estamos aqui no nível da essência de cada animal. Os animais eram criados, não tinham nomes. Mas, como o homem é imagem de Deus, foi dada a mesma faculdade divina, a autoridade de dar o nome. Aqui os rabinos elaboram uma midrash, que quando Deus criou o homem, os anjos falaram com Deus. Então disseram: como pode amar uma criatura assim tão pequena, enquanto os anjos são superiores ao homem, para ser assim considerado? Nesse midrash, o Senhor disse aos anjos: porque o homem é a minha imagem, e diferente dos anjos. Os anjos são programados para agir mecanicamente, não têm livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio como tem Deus. O livre-arbítrio faz parte da própria imagem divina, que como Deus pode decidir tudo, onde o homem age segundo a lei divina, que são prescritas na Torá. Os anjos perguntaram então a Deus, continua o Midrash, por que deu ao homem a decisão de dar nome aos animais e não aos anjos que são superiores? Deus responde: o motivo é simples. Porque vocês estão lamentando e os homens não. Este é o motivo que Deus deu aos homens o poder de dar nome aos animais, de dar uma essência aos animais. Uma coisa é o ser, os animais existentes, outra coisa é buscar a essência de cada animal. O nome é composto de letras, e cada letra expõe um conceito dentro do pensamento judaico. Se determinada letra se coloca junto com outra, vem invocada a ideia de um conceito que Adão resolveu dar a cada um. Nós vamos dar, então, um exemplo. Vejamos no hebraico a palavra Kelev. Nós vimos que quando Deus criou o homem, deu um nome aos animais, procurou individuar nos animais aquilo que é próprio do animal, junto com a vida e também ao conceito do animal. No caso aqui, o conceito, a essência dele. Por exemplo, a palavra Kelev. A palavra Kelev é formada da consoante Kaf, K, da consoante Lamed, L, e da consoante Bet, isto é, B. Então, Kelev é formada de Kaf, K, de Lamed, L, e de Bet, B. 3 consoantes, Kaf, Lamed e Bet. Essas consoantes são específicas. Primeiro, Bet. Bet significa casa. Então, Bet
O alfabeto hebraico começa com Aleph, Bet. Né? Também está lembrado do princípio, Bereshit, né? A criação da casa. Bet. Então, Bet, B significa casa, Bet. Lamed, o L, significa bastão, é o bastão do pastor. E a Kaf, isto é o K, significa mão. Kaf significa mão, a palma da mão. Em hebraico, Bet, Lamed, Kaf, que dá a palavra Kelef, significa animal doméstico. Uma ajuda para o homem, isto é, a mão. Uma ajuda também como apoio, bastão, o kaf, o lamed. E também para servir o homem na casa, bet. Então, bet, lamed, kaf significa animal doméstico, kelef. Então, kelef significa animal doméstico. Uma ajuda para o homem. O que chamamos cão antigamente, como era concebido a palavra cão antigamente, no hebraico, não dizia cão, mas um animal doméstico que ajuda o homem, um kelef. Este é o nome da raça. Daqui nasce o nosso conceito da palavra cão, kelef. Portanto, o nome dos animais ou das pessoas expressam o DNA molecular dessa pessoa, deste ser. Quando os antigos hebreus davam nome a seus filhos, diferente de nós, né? Nós escolhemos o nome que nos agrada, né? Que nos soa bem, mas para os judeus eram nomes proféticos, porque por meio daquele nome designava ao filho um determinado destino. Determinava qual seria o destino do filho. Felizmente, nós não temos essa cultura. Damos qualquer nome, inventamos, sem nenhuma perspectiva profética sobre aquilo que será aquele menino. Quando o judeu reza por uma pessoa, o nome que ela deu, e essa pessoa está mal, está enferma, dizem, primeiro, o nome da pessoa enferma e como se chama a mãe dessa pessoa. Ao invocar o nome da pessoa, há sempre algo de transcendente, porque o nome é sagrado, que faz com que aquela pessoa que tem aquele nome obtenha um milagre. Isto é suplicado pelo nome da pessoa a partir da sua mãe. É a mãe que vai pedir o bem do seu filho, porque é ela que deu ao filho uma sucessão, um nome profético. Para o judeu, diz assim, diga o teu nome que saberei quem és. O objetivo pelo qual ele nasceu. O nome expressa a pessoa. Por exemplo, o nome Jesus, Yeshua, significa Javé, salva. Está implícito naquela pessoa quem ela é. Né? Então, Yeshua, filho de Maria. Depois nós vamos continuar neste capítulo 2, versículo 20 em diante.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.